Olá, sejam bem-vindos! Você está no canal Conexão Evangelística, o canal que te conecta com a Palavra de Deus, com o Evangelho. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que é novo, que está chegando por aqui, venha fazer parte dessa família conectada com o Evangelho. Hoje eu te convido para estudarmos o livro de Atos, no capítulo 24. E no estudo de hoje nós veremos sobre os 2 anos de Paulo em Cesareia, sendo interrogado por Félix várias vezes. E o capítulo aqui vai começar com Ananias, o sumo sacerdote, Tértulo, o orador, e os anciãos indo até Cesareia para apresentarem o caso de Paulo para o governador. E até os bajuladores, Tértulo apresenta a acusação e o caso era claramente fraco. Primeiro, pela mentira, porque Paulo não havia profanado nada. Então, tem mais coisas aqui para a gente ver e eu te convido para ficar aqui comigo até o final. E desde já, caso não seja inscrito, inscreva-se no canal, deixa aí o seu like, assim você ajuda eu saber se você está gostando do conteúdo, se o estudo está compreensível, e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas venham fazer parte dessa família Conexão Evangelística. Então, sem mais, vamos orar e entregar esse momento ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai Altíssimo, te entregamos, ó Deus, este momento de estudo bíblico, Senhor, de estudo da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo venha estar presente, está liberando o conhecimento, a sabedoria que vem do alto. Que venha, Senhor, estar liberando novas palavras e trazendo entendimento acerca de tudo aquilo que está escrito. Que nós venhamos ter um entendimento mais e mais profundo, Senhor, da Tua Palavra. Que o Espírito Santo possa agir nesse momento, trazendo clareza. Que o Senhor abençoe, Pai, cada pessoa que está aqui comigo, assistindo este vídeo, assistindo esse estudo, que essa pessoa venha a ser abençoada, que a sua casa venha a ser abençoada e que essa pessoa, Senhor, que está aqui comigo nesse estudo, venha ter cada vez mais sede e mais fome da Tua Palavra, Senhor. Seja conosco nesse estudo, desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então aqui a gente vai ver, né, que segundo ele ali, segundo Tértulo, né, que ele não era promotor, Paulo acabará com os argumentos dos acusadores de uma maneira muito simples. Ele havia acabado de sair de Cesareia na casa de Filipe. Saindo de lá, sem causar nenhum tumulto ou problema, ele decide ir para Jerusalém, à festa de Pentecostes. Lá, com todo cuidado, se apresenta sem causar nenhum problema. Os seus reais acusadores, os judeus que vieram da Ásia, não estavam presentes ali perante Félix. E Paulo deixa isso muito claro, que a acusação era fraca demais. O motivo dele ter sido acusado justamente pelos judeus da província da Ásia foi que o Espírito impediu de Paulo entrar na Ásia antes. Lá em Atos 16 a gente viu isso. Mas, mesmo assim, o Evangelho chegou a todos. E a gente vai acompanhar aqui a seguir todos os versículos. Começando aqui pelo versículo 1. Então vamos lá. Atos 24, versículo 1. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Então, o relato aqui de Lucas, né, do caso contra Paulo, reflete o procedimento legal padrão dos romanos, que incluía a acusação trazida por um orador, como se hoje fosse um advogado. Tértulo era um nome romano comum, mas ele podia ser um judeu, embora se refira aos judeus de forma objetiva.
versículo 2 e 3. E, sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temo tanta paz, e por tua prudência se faz a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Então, Tértulo começou com uma introdução padrão de um discurso greco-romano destinada a conquistar a simpatia do ouvinte Félix, né? Então a gente vê aqui, né, que ele fala, ó potentíssimo Félix, né? Com agradecimento queremos reconhecer, aquela coisa toda de já ir bajulando e já ir atraindo, né, a graça ali de Félix para ele. Uma tática usada, né, aquelas saudações que eles tinham, que era, né, já para começar agradando os ouvidos. Vamos ver aqui a acusação, do versículo 4 ao 7. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência. Então Paulo foi acusado por Tértulo de muito mais do que apenas introduzir um gentil no templo, né? Que é o que eles chamam de profanar ali o templo. E embora essa acusação de profanação do templo talvez fizesse Félix suspeitar de Paulo, as acusações de ser uma peste e líder de uma seita certamente o deixaram alarmado, pois isso implicava que Paulo constituía uma ameaça para o governo romano. Então, Tértulo também afirmou que as autoridades em Jerusalém teriam condições de lidar com a situação se Lísias não tivesse interferido. É isso que ele fala aqui no versículo 7, né? É evidente que os judeus, eles entendiam que eles deviam ser liberados para lidar com Paulo da maneira que quisessem. Então era isso que ele queria, uma liberação ali dos romanos para que eles mesmos pudessem tomar ali as suas próprias atitudes, né? Fazer ali o seu próprio julgamento e fazer com Paulo o que bem entendesse. Versículo 8. Mandando aos seus acusadores que viessem a ti, dele tu mesmo examinando poderás entender tudo de que o acusamos. Então vamos ver aqui o que aqui Félix, o que aqui Tértulo, né, tá dizendo. Então ele encerrou com outro elogio a Félix, né, e desta vez expressando confiança em sua habilidade para julgar corretamente o caso de Paulo. Então é quando ele fala, né, mandamos aqui os acusadores para que viesse a ti, né, para que você examine, para que entenda do que o acusamos. Então, todas aquelas palavras assim de glorificação ao homem, sabe? Aquela bajulação que hoje em dia muitas pessoas gostam de estar ouvindo. Às vezes a pessoa tá errado, mas tem os bajuladores ali, não, você tá certo. Oh, você é o melhor neste caso. Oh, você é o que melhor faz isso. E aquela bajulação medonha, né, que vai falar exatamente aquilo que a pessoa quer
ouvir, né? E hoje tem muitas pessoas assim, querem ter ao seu redor pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir. São pessoas que não querem ser contrariadas, pessoas que não querem ser confrontadas, né? Tudo tem que ser exatamente do jeitinho delas. Então, é isso que a gente vê aqui nesse contexto, que há toda essa situação de bajulação, há toda essa situação de... Eu vou puxar a brasa aqui para minha sardinha, né? Para o meu peixe. Vou falar aqui o que ele quer ouvir e ele certamente vai fazer o que eu quero. E aí Paulo vai iniciar a sua defesa aqui nos versículos 9 e 10. E também os judeus consentiam, dizendo serem essas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Com um tanto melhor ânimo respondo por mim. Eita. Então, quando Félix pediu para Paulo falar, Paulo ofereceu uma captação benevolente, menos lisonjeira, né? Ou seja, ele fala que ele fala por ele. Ele tem que ouvi-lo, né? Ele ali sabe o que de fato aconteceu. Então, em vez de oferecer ali aquela famosa bajulação, ele reconheceu que Félix era um governador experiente, né, há muitos anos, segundo o discurso ali, e mais que ele fala por si. E vamos ver aqui quais são as provas, ou melhor, eles não têm provas. Vamos ver aqui o versículo do 11 ao 13. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Então, os 12 dias mencionados por Paulo não incluía o tempo que ele tinha passado em Cesareia, mas somente o tempo gasto em Jerusalém. E era tempo suficiente para os inimigos de Paulo reunirem provas de que ele era um perturbador. No entanto, eles não podiam provar nada. A gente sabe que a justiça de hoje, ela foi baseada na Bíblia. Os juízes, os oradores, enfim, todo o sistema penal que a gente vê hoje, né, o embasamento primário dele se deu através das escrituras sagradas, né? Então a gente vê aqui que já existia juiz, né, até mesmo antes, né, por isso que tem lá o livro de Juízes, tinha as pessoas que julgavam, né, até mesmo antes, lá em Moisés, né, quando ele ouvia o povo, julgava o povo, e até o que o seu sogro Jetro, né, ele fala para Moisés: por que você não divide esse trabalho, né, constitui pessoas, e dali se inicia então esse sistema de julgamento, de ouvir as causas, e a gente sabe, né, que na justiça de hoje, né, assim como na de antes, precisa haver provas. Eu não posso simplesmente levantar uma causa. Um exemplo bem simples: vou levantar uma causa contra o meu vizinho de que ele perturba o meu sossego, que ele traz a perturbação da ordem, que ele traz a perturbação no meu lar, que ele está violando o meu sossego dentro da minha casa, e eu vou à justiça, mas eu não tenho nada que prove. Eu não tenho vídeo, eu não tenho áudio, eu não tenho testemunha, é simplesmente a minha palavra. Então, somente a minha palavra, ela não basta, né, para que eu prove algo contra alguém. Então, precisa de quê? De evidências. Para eu levantar uma acusação, eu preciso de testemunhas, né, de pelo menos 2. Eu preciso, no tempo de hoje, claro, se eu puder gravar áudio, se eu puder gravar vídeo, tudo aquilo
que vá comprovar, que vá provar, né, aquilo que eu estou acusando. Eu não posso simplesmente acusar por acusar. É necessário que eu tenha provas, que eu tenha um embasamento ali para perante a justiça eu provar aquilo que eu estou falando, né? E conseguir de repente ganhar a causa, né? E resolver então o problema. Então é isso exatamente que Paulo está dizendo aqui. Eles não conseguem provar nada, eles não tinham nada, eles não tinham prova, eles tinham apenas uma acusação. Versículo 14. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, a expressão o caminho é usada por todo o livro de Atos, né, como uma autodesignação dos cristãos. Nesse período aqui inicial, o cristianismo era considerado uma seita do judaísmo e ele se tornou independente com o passar do tempo, à medida que se expandia os gentios e em grande número os judeus continuavam a rejeitá-lo. Então aqui muitos, né, tinham como se crer em Jesus, crer em tudo que o Senhor fez, que morreu, que ressuscitou, né? Que o próprio Senhor apareceu para Paulo, mudou todo o curso da vida dele, né? Mas ainda assim, muitas pessoas não criam, assim como hoje. Muitas pessoas não creem que Jesus é o Cristo, muitas pessoas não creem em Deus, muitas pessoas não creem em nada, muitas pessoas são ateus, enfim, né? Muitas pessoas têm como um conto de fada, isso de fato não ocorreu. Mas muitas pessoas, assim como eu, e acredito que você que está aqui assistindo esse vídeo, cremos. Mesmo não tendo visto, nós cremos que Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, né? E é por isso que nós somos cristãos. Por quê? Porque seguimos a Cristo, né? Nós somos crentes. Crentes não digo crente à religião. Crente eu digo nós cremos. Crente de crer. Crer que Cristo morreu. Crer na ressurreição, né? Então somos cristãos. E a crença de Paulo na ressurreição dos justos, né? Ele creu ali. Versículo 15. Tendo esperança em Deus, como este mesmo também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Então, a crença de Paulo na ressurreição dos justos para a sua recompensa e dos injustos para a sua punição. Então, ele crê nisso, né? Vai haver ressurreição. Todos que morreram, todos vão acordar, né? E nós vamos passar por esse julgamento, né? E a própria palavra do Senhor é o juiz. E o Senhor Jesus, ele veio, né, a primeira vez como um advogado. Ele veio para nos livrar, ele veio para pagar a nossa dívida, ele veio para nos livrar da condenação, ele veio para nos livrar da ira de Deus. Mas a sua segunda vinda, ele vem para julgar, né? Já é para um julgamento final, já é para finalizar tudo isso que foi estabelecido desde o início, né, lá de Adão e Eva, quando entrou o pecado no mundo, quando entrou a morte, né? Então Jesus, ele venceu a morte e é por isso que ele fala que haverá então a ressurreição dos mortos. E também cremos nisso, porque a palavra do Senhor é que diz, é que traz, né? E Paulo aqui nos versículos 16 e 17, ele coletará ofertas para ajudar as igrejas. Versículo 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Então aqui Paulo veio a Jerusalém para apresentar as ofertas que coletara
para ajudar a igreja nessa cidade. E essa coleta, ela é mencionada nas cartas de Paulo, que está lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 4. Deixa eu achar aqui que eu vou ler para vocês. Não, Gálatas 2:10, que diz assim: lembrar dos pobres. Versículo 10. Recomendam-se-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, justamente o que eu também estava determinado a fazer, que nos lembrássemos dos pobres, constituía a principal razão de Paulo e Barnabé terem feito essa viagem a Jerusalém, né? E a gente vê isso em Atos. E aí a gente vê, né, como a Bíblia ela é toda conectada, né? A gente vê coisas que aconteceram em Atos, tem mais explicação lá em Gálatas, e assim segue, né? Ela não é tão enfatizada aqui em Atos, mas em Gálatas ele fala dessa questão de ajudar os pobres. Versículo 18 e 19. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivesse presente perante a ti e me acusasse, se alguma coisa contra mim tivesse. Então Paulo enfatizou o seu estado purificado e o estado da multidão, sem ajuntamentos nem com tumulto, quando os judeus da Ásia cruzaram com ele e incitaram a agitação. Então a gente vê que as pessoas, ele nada fez, né? As pessoas que ficaram ali procurando incitar esses ajuntamentos, eles ficavam fazendo esses alvoroços para justamente acusar Paulo, né? E aí essa era a estratégia deles, né? Era a estratégia que eles tinham. Eles ficavam incitando o povo, né, a se manifestar. Versículo 22. A não ser estas palavras, que estando entre eles clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, Félix, ouvindo isso, né? Vou ler o versículo 22. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Então, Paulo, ele exigiu legitimamente que os representantes do conselho o acusassem de coisas que eles tinham pessoalmente testemunhado ou ouvido dele, inclusive sua fala a respeito da ressurreição dos mortos. E Félix tinha familiaridade com o caminho, né? Alguns têm especulado que ele teria aprendido a respeito do cristianismo por meio de sua esposa, Drúzila, filha de Herodes Agripa. Então, como procurador, por mais de 5 anos, ele poderia ter tido diversas oportunidades para se instruir sobre esse novo movimento, ao declarar que esperaria pela chegada de Cláudio Lísias. Antes de decidir o caso, Félix pareceu reconhecer que Tértulo não havia dado um relato fiel dos fatos a respeito da prisão de Paulo. Ora, ele já estava acostumado a lidar, né, com aquele povo e sabe que aqui e acolá pode haver um exagero para, né, que se fosse
tomado decisões a favor deles, né? Versículo 23. E mandou o centurião que o guardasse em prisão. Então aqui Paulo continua preso, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Então Paulo aqui continua preso, né? As circunstâncias da prisão de Paulo em Cesareia permitiam visitas de conhecidos, colegas. Esse privilégio provavelmente foi possibilitado por sua cidadania romana. Versículo 24. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Então Félix estava suficientemente interessado no cristianismo que trouxe sua esposa Drusila, que era judia, para ouvir Paulo. Versículo 25. E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Então, Paulo pode ter adaptado seus comentários especificamente para Félix, cuja moral era publicamente questionada. Por exemplo, ele tomou Drusila de seu primeiro marido Aziz. Sentindo a ameaça do juízo divino, Félix, tendo medo, e despediu então a Paulo, né? Então ele tratando ele da justiça, né, da temperança e do juízo vindouro, ou seja, né, do juízo que poderia recair sobre ele ali meio com medo, espavorido, já despediu Paulo, né, mas disse que poderia chamá-lo. Paulo tem esperança, então, pela conversão de Félix, né? Versículo 26. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Qualquer que tenha sido a expectativa de Paulo pela conversão de Félix, a motivação oculta da autoridade para as frequentes conversas entre os dois era desprezível, ilegal e indicativa de miséria espiritual. Versículo 27. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e, querendo Félix com prazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então, a imoralidade de Félix também é vista no fato dele manter Paulo preso por 2 anos, apesar de não achar que o apóstolo tivesse cometido alguma ofensa punível, e o deixou nesse estado até a chegada de Festo, o novo percônsul, né? Então, lições importantes que a gente aprende aqui, né? Tem 5 lições que não pode passar em branco. Defesa da fé com sabedoria é a primeira. Paulo, diante das acusações dos judeus, apresentou sua defesa com calma e sabedoria perante Félix. Isso nos ensina, né, a defender a nossa fé com clareza e inteligência, respondendo com gentileza às críticas e perguntas que possam surgir. Lição 2. Persistência na busca pela justiça. Félix adiou o julgamento de Paulo repetidamente, esperando um suborno. No entanto, Paulo permaneceu na prisão, confiante que a justiça prevaleceria. Isso nos lembra da importância de perseverar na busca pela justiça, mesmo quando enfrentamos obstáculos e atrasos. Terceira lição. Consciência limpa diante de Deus e dos homens. Paulo afirmou que sempre mantinha uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens, e esse exemplo nos desafia a viver uma vida íntegra, buscando sempre agir de acordo com os princípios do Evangelho, independente das circunstâncias. 4. Oportunidades para testemunhar.
Mesmo na prisão, Paulo teve a oportunidade de compartilhar sua fé com Félix e sua defesa e sua esposa Drusila. Isso nos lembra que, mesmo em situações adversas, sempre há oportunidades para testemunhar do amor e o poder de Deus. E o quinto e último, não menos importante, Deus usa circunstâncias aparentemente negativas para cumprir o seu propósito. Apesar das dificuldades enfrentadas por Paulo na prisão, Deus usou essa situação para permitir que ele testemunhasse diante de autoridades poderosas como Félix e Festo. E isso nos mostra que Deus pode usar até mesmo as circunstâncias mais difíceis para cumprir os seus propósitos e glorificar o seu nome, né? Então, aqui a gente finaliza, né, vendo que se andarmos na obediência ao Senhor, não temos nada a temer, né? E Paulo fala sobre isso. Quando um caminho é impedido, quando uma porta se fecha, quando algo que não entendemos acontece em nossas vidas, devemos continuar com a certeza de que Deus permanece cuidando de nós em todo tempo. Então, Paulo sabia como isso funcionava e ele não abandonava o seu chamado, porque sabia da recompensa do que Cristo havia feito na cruz. Então, que venhamos ter esse entendimento, né, de entender o sacrifício de Cristo na cruz e entender que mesmo nas reações adversas, na adversidade, mesmo quando achamos que a situação está muito difícil, precisamos crer, né, de que o Senhor, Ele usa todas as situações para que o seu nome seja glorificado. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a nossa vida, mas é sobre glorificar o nome do Senhor em todas as situações. E é isso, eu vou orar finalizando. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento de estudo. Grata a Ti, Senhor, por essa reflexão. Gratos a Ti, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz, Senhor. Tu pagaste, Pai, os nossos pecados. O Senhor nos livrou da morte, Senhor, que é a morte eterna, da ira de Deus. E obrigado, Pai, porque em Ti podemos confiar em todas as situações. Obrigado, Senhor, por mesmo nas situações adversas, o Senhor está ali conosco com a Tua potente mão, nos segurando, nos levantando e agindo, Senhor, para que o Teu santo nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, por toda a direção, por todo o direcionamento que o Senhor tem nos dado. Continua, Senhor, nos trazendo essa clareza do Teu propósito, para onde devemos seguir, o que devemos fazer. Que o Teu Espírito Santo continue nos direcionando, Senhor, que estejamos sempre no centro da Tua vontade. Somos gratos a Ti, Senhor, por esse estudo, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Inscrevam-se no canal, deixe o joinha, ative o sininho e, principalmente, compartilhem esse estudo com mais pessoas, né, para que mais pessoas venham fazer parte dessa família Conexão Evangelística. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.